Olá a todos, boa noite, né? A gente está aqui mais uma vez para falar sobre cuidados e cuidados a pessoas idosas, né? Eu estou aqui já inaugurando a Escola Virtual do Cuidado, tá? Com muito prazer e muita emoção esse momento. E hoje o nosso webinário é Somos Todos Cuidadores, um olhar para o mercado de cuidados à pessoa idosa. Nesse webinário, a gente vai tentar dar uma geral assim, do que é, né, cuidar de idosos frágeis e o mercado de trabalho, né, o mercado que absorve profissionais para o cuidado para essa população idosa que necessita de cuidados, ok? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou dar uma noção da questão da mudança demográfica, né? Para a gente ver que a população tem aumentado, né? A população idosa tem aumentado, e dentro esse grupo de idosos, a gente tem os idosos que têm dificuldade para realizar as atividades de vida cotidiana. Aqui tem um estudo da Duarte do Diego que diz que até 2020, que a gente até já passou, né? Já estamos em 2022, cerca de 4,5 milhões de idosos, se eu estou falando no Brasil, terão dificuldade para realizar suas atividades de vida cotidiana, necessitando, portanto, de auxílio. Então, o que é? Tomar banho, comer, ir até o supermercado, fazer uso do banheiro, atividades do dia a dia que a gente precisa, né, realizar para que a gente possa estar vivo. Né? Isso tudo, vamos dizer assim, é uma consequência da nossa longevidade, que a própria humanidade nos ofereceu, né? Da gente ser longeva, viver muito, né? E viver muito, a gente espera sem necessidade de auxílio nas atividades de vida cotidiana. Só que tem uma coisa, com o aumento, o avanço da idade, né, há um aumento da nossa vulnerabilidade, né, uma diminuição da capacidade física e cognitiva nossa. Isso é uma realidade. À medida que a gente vai envelhecendo, né, por diferentes causas, doenças crônicas, a gente assiste isso, né, ou qualquer outro tipo de incapacidade que possa nos acometer, né? Isso é resultado de um desequilíbrio do nosso organismo, né? E esse desequilíbrio que resulta na incapacidade de autogestão. Por isso que a gente precisa de auxílio de outras pessoas, né? Outros indivíduos que possam nos auxiliar para que a gente possa continuar desenvolvendo nossas atividades do dia a dia. Ou seja, como eu já falei, são atividades do cotidiano, sem nenhuma complexidade nisso, por enquanto. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa variedade, agora já estou num subgrupo de pessoas que necessitam de cuidados, né? Um subgrupo de idosos que necessitam não só de um acompanhamento, mas de um cuidado mais específico, né? Um cuidado mais efetivo e direto para as atividades do dia a dia. Então, são pessoas que têm dificuldade de autogestão. Bom, quando eu estou falando disso, eu estou falando de envelhecimento com dependência, porque a gente pode pensar em vários tipos de dependência, né? A gente pode pensar numa dependência social, numa dependência psicológica e numa dependência até física, biopsicossocial, que é o que os pilares que sustentam a gerontologia. Então, são demandas de cuidados específicos, né? Quando a gente pensa em dependência no envelhecimento. São muito específicos, cada um com as suas características. São cuidados complexos, porque quanto maior a vulnerabilidade, maior a minha dependência, mais complexos são os cuidados. Hoje nós estamos falando em longevidade, pessoas que têm 80 a mais, 90 a mais, né? Que é um organismo e uma subjetividade, a gente pode dizer assim, uma relação social muito característica para essa fase da vida, né? E a gente fala, quando a gente fala em dependência e vamos dizer assim, em vulnerabilidade, a gente está falando em cuidados de longa duração para essa população, né? Então, a gente não está falando num cuidado transitório, onde o indivíduo vai ser cuidado por um período e vai melhorar e vai ter a sua capacidade restituída, né? A gente está falando de cuidados de longa duração, que podem acompanhar esse indivíduo até a sua morte. É isso desse tipo de cuidado que a gente está falando.
Bom, a gente está vivendo, né, uma mudança radical social, né? Que é assim, a mulher que era a cuidadora principal do velho, da criança, né? Dos doentes, ela sai para o mercado de trabalho, ela está numa inserção no mercado de trabalho, ela se retira, então, como a provedora do cuidado no ambiente domiciliar. Vamos pensar nisso. Então, menos mulheres cuidando, né? As famílias, as estruturas familiares diminuindo, né? Com casamentos múltiplos, uniões homoafetivas, famílias sem filhos, né? Então a gente tem que pensar, as famílias estão menores, estão mais reduzidas, com menos pessoas, menos membros que possam oferecer esse cuidado. A família tem menos disponibilidade para cuidar das pessoas com dependência, né? A gente está pensando dos membros com maior dependência. Então, a pergunta que a gente vai fazer: quem vai cuidar dessa população que envelhece com dependência, uma vez que a gente tem todos esses fatores que impedem que a família seja a provedora desse cuidado, né? Isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas acontece numa escala mundial. Na verdade, o que a gente está falando é que, com a ausência desses familiares ou desses indivíduos que eram os cuidadores, né, que assumiam o cuidado dos membros mais frágeis, surge uma mão de obra especializada para o cuidado ao idoso, né? E o que é essa mão de obra especializada? É o cuidador formal ou o cuidador idoso profissional, de idosos profissional. É disso que a gente está falando. É uma mão de obra especializada para cuidar de pessoas idosas, né? A gente dá o nome de cuidador de idosos formal ou cuidador de idosos profissional, apesar dessa profissão não ser ainda uma profissão reconhecida no mercado, né? Mas a gente tem que começar a nomear isso, porque é uma necessidade, e vocês vão ver aqui, a gente vai falar sobre isso, é uma necessidade real. Existem pessoas hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, que precisam de cuidados, e cuidados do cotidiano, do dia a dia, né? E necessitam do auxílio de uma outra pessoa que precisa ser uma pessoa que esteja capacitada e esteja preparada para esse cuidado. Por que tem que estar preparada e tem que estar, vamos dizer, capacitada para isso? Porque são cuidados mais complexos, né? Onde existe uma complexidade. Nós estamos falando que idosos com comprometimento cognitivo, por exemplo, com os quadros demenciais, idosos com patologias como Parkinson, né? Idosos com dificuldade de deambulação, idosos com uma impossibilidade de estar no dia a dia sozinho, porque pode cair, né, as quedas, o risco de queda. Existe uma série de fatores que impedem que esses idosos estejam sozinhos. Por isso que a gente diz que são cuidados mais complexos, né? Então, o cuidador atual, ou seja, a pessoa que cuida, que, na verdade, como eu falei aqui, vai ser um profissional, né, que vai ser contratado, ou seja, para o serviço de cuidados, atualmente, né, ele é diferente daquele cuidador tradicional que a gente conhecia. Como eu falei aqui, que poderia ser a mulher, né, por exemplo, que ficava na casa para cuidar do doente, da criança, do velho, né, ou vizinho, ou alguém próximo, para mudar isso, né? Mudou esse tipo de cuidado. Então, são cuidados diferentes que surgem. O aumento da demanda por cuidados cada vez mais complexos, como eu falei aqui, por exemplo, quadros demenciais, idosos portadores de Parkinson. Então, tudo isso vai mudando o cenário do cuidado. E que são realizados muitas vezes na casa das pessoas. Então, imagina, cuidados complexos, né, que tem uma complexidade, realizados no domicílio, por exemplo. Antigamente, os idosos, quando começavam a apresentar necessidade, demandas de cuidados mais complexos, para onde se levava? Para as instituições de longa permanência, né? Para as instituições de idosos, antigos asilos. Hoje em dia, isso a gente já vê menos. A gente vê a manutenção desse idoso mais na sua casa, né? Aí com uma mão de obra mais especializada, né? E quando se leva para a instituição, são aqueles idosos que já estão numa situação onde a família não consegue mais manejar o cuidado, né? Onde esse cuidado ele chega em tal complexidade que já não dá para você realizar na casa. Então, se leva para a instituição de longa permanência. O centro-dia é uma opção também da manutenção dos vínculos familiares, né? Onde esses idosos podem permanecer nas suas casas. Mas também todas essas instituições, eles precisam de que tipo de mão de obra?
Nas instituições de longa permanência, nos centros dias, ou onde tiver idoso que apresente fragilidade, seja lá onde for, precisa de uma mão de obra especializada, precisa de alguém que cuide desses idosos. E quem é que vai cuidar deles, né? Quando eu falo que somos todos cuidadores, porque nós, profissionais, mesmo que não somos cuidadores diretos, ou seja, somos todos cuidadores, a gente presta um cuidado para esse indivíduo, né? Nas diferentes formas. Então, a gente está falando no trabalho de cuidados a idosos, né? Que é uma atividade profissional, a gente está vendo. Isso, os profissionais de saúde, de assistência, eles já fazem especializações, mestrado, doutorado nessa área, e os cuidadores de idosos, que são a base do cuidado, né? É uma atividade profissional isso hoje, né? Ela está em plena expansão na economia de serviços mundial. Esse é um fenômeno mundial. França, Espanha, Inglaterra, Itália, Japão, né? Que são países já que estão velhos antes da gente, a gente fala, né? Que já envelheceram antes de nós. Esses países já têm estruturas muito bem baseadas, estruturadas, para atender essa população que tem essa demanda de cuidados diário, tá? Eu estou falando de cuidados do dia a dia. Eu não estou falando de cuidados hospitalares ou cuidados só na questão da saúde, mas eu estou falando de cuidados de aspectos biopsicossociais, que é o que a gente é o nosso dia a dia, né? A gente está em contato com a sociedade, a gente está com as nossas emoções sendo o tempo todo acionadas, né? A gente está o tempo todo necessitando de atividades de vida diária concreta, a gente precisa tomar banho, a gente precisa tomar medicação, a gente precisa comer. Isso é disso que eu estou falando. Rápido envelhecimento das populações em países industrializados. A gente tem que pensar que nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, nos países industrializados, o fenômeno da longevidade é uma realidade e a gente não vai escapar disso aqui no Brasil também, não estamos escapando, já é uma realidade para a gente também. E a pergunta que a gente faz de novo é: quem vai cuidar dessa população? Não na sua saúde, mas na sua existência, na sua vida, no dia a dia. Então, a gente está falando de um cuidado não curativo, a gente não está falando que a gente vai curar a velhice, a gente vai dar uma conotação terapêutica. O que é isso? A gente vai possibilitar que esse indivíduo tenha qualidade de vida e tenha bem-estar no período que ele está ali necessitando de ajuda, que é na sua velhice, né? Naquele momento onde ele necessita de auxílio para suas demandas do dia a dia. Tem uma transição do doméstico para o profissional. Antigamente, a gente pode pensar, e ainda existe uma cultura de que o trabalho de cuidado ou cuidado a idosos está ligado à questão doméstica, mas a gente tem que ir descolando disso, apesar do trabalho ser feito no espaço onde esse idoso vive, né? E a gente tem que ir vendo que esse profissional é um profissional preparado e capacitado profissionalmente, né? Onde ele tem uma série de conhecimentos que vão possibilitar oferecer para esse idoso qualidade de vida e bem-estar no seu dia a dia, na sua existência. Bom, como eu falei, os cuidadores profissionais eles já são uma realidade em países como o Japão, a França, a Suíça, os Estados Unidos, a Noruega tem um projeto maravilhoso, onde quando você faz 65, quando você recebe uma visita de um cuidador, uma vez por semana, por 2 horas. Ele vem ali para ver o que você precisa, se você está tendo alguma dificuldade, se ele pode te auxiliar em alguma coisa. Na Espanha, em Portugal, em Israel, no Brasil, em outros lugares, isso já é uma realidade, né? No Brasil, a gente está começando o quê? A gente está brigando por esse espaço, porque existe uma demanda forte, e eu quero dizer para vocês que o mercado é muito aquecido para a questão do cuidado a idosos, né? E a gente tem que, vamos dizer assim, olhar para isso de uma forma profissional, né? Profissionalizando os profissionais, criando a profissão do cuidador de idosos, né? Abrindo espaços de fala sobre a necessidade de profissionais cada vez mais capacitados para que possam cuidar, mas cuidar com qualidade, né? Com excelência dessa população. Bom, esse ator, o cuidador formal, é um profissional preparado e treinado para o cuidador de idosos, com foco nos aspectos biopsicossociais. Por exemplo, no Japão,
o cuidador de idosos, existem 3 tipos de cuidador de idosos. Cada um tem um nível de hierárquico para o cuidado desses idosos. O cuidador, que seria o sênior, que é o top, ele tem uma carga horária de 300 e poucas horas para poder ter uma formação de cuidados a idosos, né? Depois tem mais duas categorias de cuidadores que se submetem a esse sênior. E cada um tem uma característica dependendo da carga horária que cada um fala. Então, nós estamos falando, olha, na França, para você ser um cuidador, você faz um curso de 9 meses e depois você passa por uma prova onde você, pelo governo, que você recebe uma autorização, um número, um certificado dizendo que você está habilitado para cuidar desse idoso. Então, veja bem a seriedade disso e que a gente tem que transformar isso aqui também no Brasil, né? Porque quando você cuida sem capacitação e sem saber o que você está fazendo, você pode, em vez de fazer, vamos dizer assim, trazer bem-estar e qualidade de vida para esse idoso, você pode causar uma iatrogenia, ou seja, algo que vai trazer um aspecto negativo do cuidado para esse idoso, tá? Bom, o cuidador de idosos profissional, o que é? Uma atividade remunerada, então eu sou profissional, eu recebo para isso. Qual é o produto que ele vende para o mercado? Porque existe um mercado, é um mercado de trabalho, é um mercado de serviços, né? É o cuidado. Ele desempenha uma atividade de cuidar do outro, essa atividade, né? Ajuda nas atividades de vida diária e nas atividades de vida instrumentais. Apoio e conforto à pessoa cuidada, então está ali confortando, acolhendo, né? O profissional que faz interface com o profissional da saúde. O cuidador de idosos, ele não é um profissional da saúde, ele é um profissional da assistência que faz uma interface com a família. Então, ele precisa entender de, vamos dizer assim, aspectos da saúde primária, ele tem uma série de capacitações e orientações nessa área para que ele possa identificar e comunicar ao profissional de saúde quais são, o que ele está observando, né? Conhecimento técnico em gerontologia e noções primárias de saúde, né? Que aí nos cursos, e agora no nosso curso da Escola Virtual do Cuidado, a gente está oferecendo, né, uma capacitação que esse profissional vai sair totalmente, vamos dizer assim, preparado para o cuidado, né? Tanto na questão teórica, como também na questão dos estágios que a gente vai propor, nos encontros para discussões de caso. Então, a gente está fazendo na Escola Virtual do Cuidado uma capacitação, apesar de a distância, que seja que traga conhecimento, né? E sensibilize e prepare esse profissional para o mercado. Bom, precisa ter equilíbrio físico e emocional, ter uma boa interação com a população idosa, isso é fundamental. Eu preciso saber se eu tenho, vamos dizer assim, um perfil para cuidar ou para estar próximo de idosos. Então, a sugestão que eu sempre dou em todas as palestras que eu faço é dizer, olha, vá num lugar onde tem bastante idoso, num centro-dia, numa instituição de longa permanência, seja voluntário em algum lugar, primeiro para você ter contato com essa população que você vai cuidar. E uma escolaridade mínima, né, que seja o 2º grau, porque vocês vão ter que ler prescrições, saber administrar medicamento, via oral, vão ter que fazer uma evolução de um plano de cuidados, né? E da rotina desse idoso, num diário de cuidados, então é isso. Esse é um cuidador profissional. Aqui eu trouxe brevemente para vocês verem, tem um estudo da senadora Mara Gabriele, que ela é deficiente física, né? Ela pediu uma pesquisa, né, para a gente pensar numa política nacional de cuidados, que já existe essa política nacional de cuidados no Uruguai, por exemplo, né? É uma política nacional. Então, aqui, ó, nessa pesquisa, você recebeu treinamento para cuidar de uma pessoa? Olha, 83% das pessoas que cuidam não receberam treinamento para cuidar. Olha que perigo isso. Elas estão fazendo isso intuitivamente. Mas a gente tem que pensar que imagina se a gente pode capacitar essa população de cuidadores e de pessoas que cuidam, né, para cuidar dessas pessoas. Olha como ela vai oferecer esse cuidado de forma mais profissional e com mais qualidade. Mais de 40% dos brasileiros conhece alguém que precisa de cuidado. Nós estamos falando de uma população de 220 milhões de pessoas
Então, vou fazer a conta, 40% disso, nós estamos 80 milhões de pessoas que precisam de cuidado, sejam em algum aspecto, não estou falando dos idosos, mas estou falando de uma forma em geral, precisam de cuidados em algum aspecto da vida. Você acha importante a criação de uma lei que defina direitos e deveres para a profissão de cuidador? Sim, o povo, a sociedade está pedindo isso. Essa pessoa que precisa de cuidados é mais próxima a você, precisa de cuidados em tempo? Olha lá, integral, 71% das pessoas que foram entrevistadas disseram que as pessoas que elas cuidam precisam de um cuidado integral, ou seja, é o dia inteiro. Não tem essa de cuidar só meio período de manhã ou à tarde, ok? E para finalizar aqui, eu trago uma parte do meu livro, né? Aqui eu vou vender um pouco o meu peixe, né? O meu livro que eu escrevi sobre a questão do cuidado e do cuidador, que eu falo que a velhice longeva frágil introduz a necessidade de suporte para atendimento das necessidades diárias de atividades de vida instrumentais e diárias, né? Então é isso que eu falei aqui, né? Na atualidade, hoje, né, os vínculos familiares eles não suprem as demandas, foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Sendo necessário profissionais adequados para o cuidado, capacitados e preparados para essa atividade. Então, a gente não pode fugir disso. Então, quem quiser ser cuidador, é um mercado aquecido, mas precisa se preparar para isso. Bom, eu queria agradecer vocês, né? Muito obrigada. E agora eu queria convidar, né, duas pessoas, duas cuidadoras que trabalham diretamente no cuidado. Elas vão falar da prática delas, são cuidadoras já com experiência, cuidadoras que elas vão falar um pouco delas e vocês vão conhecer, tá? Que eu acho importante vocês conhecerem profissionais que trabalham na área, né? Então vamos lá, Amanda e Vera. Olá, Amanda. Olá, Vera. Boa noite. Boa noite. Como vão? Eu vou pedir brevemente para que vocês se apresentem, tá? Bem brevemente, que vocês falem o nome de vocês, né? Quanto tempo vocês trabalham como cuidadoras e a formação brevemente, tá? Amanda, vamos começar com a Amanda. Boa noite, meu nome é Amanda, sou auxiliar de enfermagem, iniciei como cuidadora de idosos e aí decidi me aperfeiçoar fazendo também enfermagem que ajuda, né, na questão de tratar melhor o idoso, tá dentro da área, né? Uhum. Quanto tempo, Amanda, você trabalha com cuidados a idosos? Eu comecei em 2017, então tem 5 anos que eu trabalho, né, cuidando. Tá. E por que você escolheu cuidar de idosos? Então, na verdade, eu escolhi, veio da minha mãe. Minha mãe iniciou como cuidadora primeiro que eu, ela também é auxiliar. E aí ela precisou operar e pediu para mim cuidar da paciente dela nesses 15 dias dessa cirurgia. E aí eu vi que eu tinha uma empatia muito grande, que eu gostei muito. E aí eu decidi fazer o curso de cuidadora e progredir nessa área. Gostei muito. Ok. Obrigada, Amanda. E você, Vera? Vamos lá. Oi, boa noite. Meu nome é Vera Bramovic. Eu comecei também com questões sérias familiares, o cuidado com meu pai e depois com a minha avó, de forma familiar. E eu comecei com formação, eu já sou educadora de profissão, e aí depois eu fiz 2 processos de coaching que me tiraram um pouco do chão. E aí eu vi que eu estava no lugar errado profissionalmente, e aí eu optei por fazer um curso de cuidadora no Einstein, com a Marília Berezins, que foi aí que eu conheci a Marguerita, e ela me deu aula em alguns momentos, em algumas formações, e depois outros cursos um pouco menos formais. E aí depois eu estou me formando em técnica e auxiliar também, que eu senti a necessidade da parte prática. Eu me formo agora, eu sou pós-graduanda em geronto também,
E eu faço muitas adequações no cuidado, muitas especializações. Eu estou em todos os congressos, porque eu acho que isso é muito importante, dá muita segurança no cuidado. Quanto Eu tempo, trabalho Vera, você também é cuidadora? Quanto tempo você é cuidadora? 5 anos, vou fazer quase 5 anos. 5 anos. E por que você quis ser cuidadora? Foi porque você foi fazer esse coaching e ele te falou que era melhor você ir para a área de cuidados? Não deu exatamente o que eu faço, né? Tá. E eu, além disso, eu trabalho com jogos cognitivos, com jogos tipo gamão, dama, todos os jogos de infância que eu tive, eu também trabalho com os idosos. Ah, Trabalho com legal. trabalhos manuais, trabalho com a parte cognitiva em si, não de estímulo de fisioterapeuta, não é isso Uhum. que eu viso. Eu viso brincar como uma forma lúdica e de estímulo para outras áreas, né? Do saber também. Você pega esse sua expertise com jogos, já que você é da área da educação, né, também, Sim, sim, e você utiliza isso também na sua, vamos dizer assim, no na atendimento. sua forma de cuidar, né, como Sim, uma oferta para esses idosos, que eu acho sim, bem legal isso. sim. Que aí E você é mostra que o incrível, cuidador é mais do que, simplesmente você cuidar do corpo, né, você cuida, exato, vai além disso, né, muito além, muito além. muito além. Bom, agora tem mais uma pergunta aí para vocês, tá? E quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, aí depois a gente vê aí quem está assistindo, né, que se tiver alguma pergunta, aí eu vou passar para vocês. Bom, eu queria saber quais seriam os pontos de maior dificuldade no cuidado, né? Quando vocês estão cuidando, o que é mais difícil para vocês nessa relação de cuidado? Amanda, vamos lá. Então, no meu ponto de vista, o mais difícil é na questão quando a gente impõe impõe não, eu como posso dizer impor. A gente tem uma visão do que é o melhor para o idoso e o idoso é lúcido e ele quer outra coisa que a gente sabemos que é prejudicial para ele e aí a gente tenta ter um jogo de cintura, né? Tem que ter uma forma de lidar precisa para poder voltar ele para fazer o que vai fazer o bem para ele, né? Então, Uhum. acho que, no meu ponto de vista, é uma das dificuldades de É a lidar, negociação, né, a a negociação que você tem que negociação. estar com o idoso para realizar o Isso. cuidado. E aí E a isso gente, precisa ter calma, Amanda, precisa ter paciência. sim, precisa ter paciência, e como eu disse, eu acho que a palavra certa é o jogo de cintura, o famoso jogo de cintura, porque a gente até consegue lidar com a situação, porém, tendo calma, paciência e esse jogo de cintura, a forma de falar, de agir também, a gente não pode mostrar que estamos impondo, né? Temos que mostrar de uma forma que também não deixe eles pensarem que estamos querendo mandar, né, na situação. Então, acho que essa é a questão, uma questão assim meio desafiadora. Esse é um ponto que a Amanda trouxe, que é bem legal, assim, no curso da Escola Virtual do Cuidado, a gente tem uma aula só sobre comunicação com o idoso. Como é que você vai estabelecer essa negociação e essa comunicação com esse indivíduo para poder não ser uma relação impositiva por parte do cuidador, né? Onde ele vai ter que mandar, porque você não está lá para mandar, você está lá para compartilhar com ele o cuidado, né? E você consegue negociar, que é um desafio mesmo, para você poder realizar o cuidado. Obrigada, Amanda. E a Vera, qual seriam os pontos de dificuldade que você vê, Vera? Então, eu reitero essa fala da Amanda, mas eu acho que a maior dificuldade é lidar com a família. Tá. Porque às vezes o idoso não quer determinadas condutas, ele não quer que auxilie no medicamento. Eu estou falando dos idosos lúcidos. Tá. Ele não quer que nós invadimos a privacidade dele e a família nos pede para que faça completamente o contrário. E aí eu acho que é muito sutil, muito delicado esse trabalho. E além da paciência, a gente tem que usar muito silêncio.
em determinadas situações, não tem como a gente ficar em silêncio. E nós precisamos exercitar o silêncio. Porque senão se torna uma briga, uma formiga se torna um problemão, né, nesse contexto. E a gente não está nos lares, nos hospitais, nas ILPIs, né, nesses locais centro-dias, porque tudo isso eu faço para criar mais problemas, porque eles já estão numa situação de vulnerabilidade, né? Não vulnerabilidade na rua, mas uma vulnerabilidade como ser, como o seu querer nem sempre é aceito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que não aumente isso, né? Para que ele não tolha o tratamento que é necessário, né? E eu acho que isso é muito complicado, né? Isso ao meu O que a ver. Vera está falando é que, assim, cuidar de idosos, né? Cuidar de idosos é uma tarefa desafiadora. Por Muito. isso que eu tenho muito respeito pelos profissionais que trabalham nessa área, porque, assim, é desafiador. O que a Vera está falando aqui é que a gente não lida só com o cliente nosso, com o idoso, a gente lida com todo o entorno, né? Com a família, com os empregados, se tiver na casa ou se não Os tem, com o médicos. vizinho, com os médicos, com todos os profissionais, e você tem que buscar atender o desejo desse indivíduo, desse idoso, que afinal de contas ele que é o dono do cuidado dele, né? Ao mesmo tempo, você tem que realizar o cuidado, porque é isso que a família espera e isso que a sociedade espera do cuidador, é que ele cuide, né? E aí você, às vezes, encontra entraves nesse contexto, né? Então, eu entendo a Vera, por isso que é importante a gente estudar as dinâmicas familiares, como é que as famílias elas funcionam, né? E como é que o cuidador funciona dentro desse sistema, né? Então, é muito importante a capacitação, como a Vera falou, buscar conhecimento, às vezes pequenos cursos, e se capacitando, porque o leque é muito grande quando a gente pensa em cuidados para idosos, né? Não é só a saúde, mas tem a saúde, tem a questão social, tem a questão familiar, tem a questão psicológica, tem uma série de fatores que envolvem esse indivíduo, né? Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouco para mim como se torna um cuidador de idosos? Como é que a gente se torna um cuidador de idosos? Amanda, vamos manter aí. Então, primeiramente, eu acho que para se tornar um cuidador de idosos, temos que fazer o curso, né? Inicialmente, um curso básico de cuidador, porque assim podemos aprender como posicionar um idoso, a transferência, a alimentação do idoso. Então, é muito importante se capacitar. E como a Vera mesmo mencionou, fazer cursos de capacitações, sempre estar se atualizando, porque sempre há atualizações. Então, é de grande importância, sim, se capacitar, estudar. São cursos que ajudam muito na nossa visão, ampliar a visão, né? Como a Cássia disse, é uma visão ampla, é um mundo amplo. Então, temos sim que buscar cada dia mais capacitação. Tá. E você acha, Amanda, que é importante porque no curso você termina fazendo uma rede também, né? Porque você precisa Sim, começar por algum lugar, por onde você vai começar a ser cuidadora, né? Você faz o sim, curso e aí você precisa cair na rede, sim, em grupos de cuidadores, em cursos onde tem cuidadores, onde tem gente que trabalha com envelhecimento, como a Vera mesmo falou. Eu fui dar aula lá no curso, conhecer a Vera, olha, é uma rede que a gente vai formando, né? Isso é sim. importante também. E outra coisa que é importante, que eu acho, é você conhecer o seu cliente. Tipo, vai ser voluntário em algum lugar antes de você começar a cuidar. Você teve a chance, Amanda, da sua mãe te encaminhar, né? Isso, Mas tem gente foi. que, né, que ainda não Que tem não isso, então tem. não sabe por onde começar. E você, É Vera? verdade. Eu acho que a qualificação é essencial. Não vejo com bons olhos, eu não estou falando que as pessoas não possam ter livre-arbítrio de fazer o que bem entendem,
mas eu não vejo com bons olhos um profissional sem capacitação. Eu acho que esse início é uma formação de cuidador, sim. Depois, com o passar do tempo, eu não posso falar por mim, pelo outro, mas eu posso falar por mim. Eu não paro de estudar 1 minuto. E eu trabalho de segunda a segunda. Eu também tenho família. Eu também tenho uma mãe que está se tornando idosa, que está, não é se tornando idosa, está entrando na fase idosa. Eu também, todo mundo tem problemas, eu também tenho questões familiares, mas as minhas questões ficam da porta de fora quando eu vou prestar um cuidado, né? E eu acho que essas qualificações, elas dão um trabalho e elas tiram a gente da zona de conforto, porque um cuidado, eu acho que ele é muito sutil e muito intenso, né, em todas as dinâmicas que nós somos inseridos. E como é que você foi para o primeiro paciente, Vera? Porque a Amanda falou que a mãe dela mandou ela cobrir, porque a mãe dela foi operada, não podia, e falou, vai lá e faz para mim o plantão. E você, Então, como é que você foi o primeiro, assim? pois é, o meu primeiro paciente foi dificílimo, então Mas eu quem já te comecei encaminhou para lá? Como é que um você chegou colega, no paciente? um Ah, colega que fez ah. a formação de cuidador comigo no Einstein. Ele é técnico e auxiliar. A minha avó tinha acabado de falecer, foi muito difícil. E aí ele me ligou e falou assim: então, tem um paciente que foi meu, acabou de ter uma. Acabou de ter uma. Ai, me fugiu o nome. Acabou de ter um AVC isquêmico, está no São Camilo, totalmente vegetativo. Aí eu respirei fundo, eu falei, você acha que eu tenho capacidade para isso? Dá um medinho, né? Não. Aí ele falou assim, se eu não achasse, eu não te indicava. Ele só falou isso. Ele falou, você é uma boa profissional. Eu falei, mas como você sabe? Você não me conhece. Ele falou, eu sei. Eu perdi a minha avó no sábado e eu comecei na sexta. Minha avó faleceu na sexta. No sábado eu assumi o paciente. Lógico que eu fiz uma conversa familiar com a minha mãe e com a minha filha, que são os eixos. E aí eu assumi esse paciente. Eu morei no São Camilo 4 meses. Então, tudo que você pode imaginar que um ser humano, um cuidador, vive de, de questões sérias, eu vivi com esse paciente. Que bom. Familiar. Aí começou o meu aprendizado. Daí eu comecei a ver que eu não era nada. É isso que Né? eu estou falando, foi um aprendizado para você, né? Porque Isso. só o teórico também não Não. é, né? A teoria é uma coisa e a vivência prática é outra, Eu né? vivi toda a minha teoria um paciente só, Tá, eu posso dizer. ok. E eu queria perguntar para vocês, vocês acham que o mercado para cuidados está aquecido? Vocês ficam, a Vera falou que ficou lá 4 meses no coisa, mas o que vocês acham do mercado de trabalho, né, para pessoas que cuidam de pessoas idosas? Amanda. Eu acho o mercado super aquecido, Cássia. É assim, desde que eu entrei há 5 anos atrás, que eu iniciei cuidando e fui me especializando, graças a Deus, também a vocês, que assim sempre vem dando oportunidade para a gente tem pacientes que às vezes vêm a óbito, e aí logo vocês já indicam outro, graças a Deus. Então, assim, é bem aquecido, sim. Tá. Quando ela fala vocês, ela está falando da Senior Services, que é a Da minha série. empresa, eu vou vender um jabazinho aqui também, é a minha empresa Isso. de gestão de cuidados, que tem esse ano, fazem 10 anos que está no mercado, que a gente cuida de idosos frágeis, né? E a Amanda é uma das nossas colaboradoras lá, que está com a gente, nos pacientes, aí vai um a óbito, a gente manda para outro, e essa é a nossa vida, né, Amanda?
cuidando, sempre cuidando com muita delicadeza, com muita qualidade e excelência no nosso cuidado. Obrigada, Amanda. E a Vera, né? O que você acha do mercado, Vera? Eu acho que o mercado está super aquecido para bons profissionais. Tá. Eu não falo que eu sou uma boa profissional. Eu sou uma pessoa que zela por um cuidado sim, né? Tá. Eu acho que quando eu não sei eu passo por um atendimento e se eu tenho qualquer problema, você pode ter certeza que eu saindo desse paciente, eu vou imediatamente buscar a solução que eu senti falta no outro paciente. Então, isso me dá muita segurança nos cuidados. Olha o que a Vera está falando, que eu acho que é importante, que é disso que eu falei, né? Que há uma complexidade no cuidado e há uma urgência, uma emergência de que a gente possa treinar as pessoas para ter conhecimento sobre essa complexidade, né? Quando a Amanda fala de um curso básico de cuidados, é só o começo, tá? Daí, como a Vera falou, vai surgindo as situações e você tem que ir buscar, né, conhecimento para poder dar uma solução e trazer o cuidado adequado para aquela demanda, né? Então, eu acho isso muito importante, Vera. E outra coisa, a capacitação do cuidador, então, não acaba nunca, né? Ele é contínua. Nunca. E eu tenho a sensação que eu preciso aprender tanto ainda, entendeu? E daí as pessoas falam para mim assim, mas como você tem tempo para tanta coisa? Eu falei assim, a gente cria o tempo. O tempo é dado para a gente de forma gratuita. E a gente tem duas soluções. Você pode ficar na televisão, você pode não fazer nada, ou você pode cuidar da sua profissão, né? Com carinho, com zelo, com respeito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, eu tenho mais de 20 anos de atuação com a população idosa, vai 23, 24 anos com a população idosa frágil, tá? E eu tenho cada vez mais paixão, eu não paro de estudar também, viu, Vera e Amanda? Eu quero saber o que está acontecendo no mundo em termos de envelhecimento, como é que são em outros lugares o cuidado. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Sim. Tudo que você faz na vida, seja lá o que for, você precisa ter paixão pelo que você faz. Senão, ainda mais cuidar, né? Cuidar do outro, que é uma atividade desgastante e que traz estresse para a gente. Não vamos mentir que é só paraíso, né? Então, é isso. Bom, eu queria que vocês falassem brevemente o que é ser um cuidador de idosos. Uma palavra, uma frase que defina o que é ser um cuidador de idosos. Quer falar, Vera? Posso falar? Zelo, sincronicidade, respeito, cuidado. Não cuidado só no cuidador, cuidado com a sua fala, cuidado com a sua postura, cuidado com a sua vestimenta, cuidado com o alimento, cuidado com o lar, zelo pelos profissionais que se encontram lá, zelo pelos profissionais que estão com você naquele determinado local, zelo pela família, zelo pelas suas condutas, saindo daquele lar. Né? Entendi. Tá bom. E você, Amanda, o que é ser um cuidador de idosos? O que é cuidar de idosos? Primeiramente, eu acho que é a empatia, que é se colocar no lugar, como você gostaria de ser cuidado. E delicadeza também, que a vivência que eu tive e tenho é postura, delicadeza, que é isso que tanto a família quanto os idosos, eles observam muito na gente. A forma de falar, o tom que falamos. Então, acho que essas três palavras, postura, delicadeza e empatia, são muito importantes. Entendi. Eu não quero falar nada, mas nós temos uma aula no curso de cuidadores da Sênior que a gente fala de ética e postura no cuidado, onde a gente coloca isso, Amanda. Até o tom da voz, o toque, Sim. como eu me coloco diante do outro,
as frases que eu uso, as formas de falar, isso tudo tem um impacto no cuidado, é isso que a Amanda está falando. Então, para isso tudo, a gente pode se preparar, né, para cuidar. É que aqui, vocês duas, de uma forma ou de outra, se preparando, estudando e vivenciando, na vivência, vocês foram descobrindo isso, mas quando a gente encurta o caminho e vai lá, faz o curso, um curso bacana, né? Não um curso mais ou menos, um curso bacana, você já vai abrindo portas, abrindo as janelinhas todas para tudo isso. Bom, eu queria perguntar aí para os meus bastidores se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta da Silvia Rodrigues aqui. Como acontece o dia a dia do cuidador, o respeito pela autonomia do idoso? Quem que vai responder? Posso responder. Responde. Eu acho que a autonomia do idoso, ela não acontece quando você entra no lar. Ela acontece com o processo seu como idoso, né? O idoso precisa aceitar o seu cuidado, aceitar que você esteja lá, para que aos poucos essa autonomia venha acontecer. Porque essa autonomia pode não acontecer, porque o idoso, às vezes, ele é 100% acamado e ele não consegue ter essa autonomia. E, às vezes, ele não quer ter essa autonomia e, às vezes, ele quer ter essa autonomia e a família não permite que ele tenha essa autonomia. Então, eu acho que esse processo vivido por você no lar ajuda que você dê autonomia ao idoso. Acho que o que a Vera está falando é uma coisa que é assim, é você ter uma percepção, né? E uma, vamos dizer assim, como disse a Amanda, essa empatia cria uma vinculação com esse indivíduo que você começa a perceber o que esse indivíduo ele desejaria mesmo de fato, né? O que ele quer para ele, como ele gosta, isso é autonomia, né? As escolhas que ele vai fazendo, mesmo o idoso numa situação de dependência, vamos dizer assim, numa questão vamos pensar no idoso demenciado, onde ele não tem mais a cognição para dizer, mas se você fizer uma observação refinada e se você se conecta com esse indivíduo pela vinculação que você tem, você consegue perceber pela história de vida dele, né, pelos sinais que ele vai te dando, o que ele gostaria e o que ele não gostaria, né? Então, eu acho que isso que a Vera está falando, que você vai descobrir isso na vivência com esse indivíduo, né? Exato. Não vem pronto para a gente, né? Não vem prontinho, olha, o seu fulano, ele gosta disso, ele quer assim. Muitas vezes a gente sofre uma dificuldade em relação à família, isso que a Vera trouxe aqui, né? Aos profissionais de saúde, que às vezes são mais impositivos, tem que fazer isso, mas às vezes ele, por opção e pela, vamos dizer assim, por uma questão de escolha, ele não quer. E aí, como você vai fazer? Né? E aí você precisa ter esse jogo de cintura, né? Que foi falado aqui, para você poder lidar com toda essa estrutura que está à sua volta. Muito obrigada, Silvia. A Maria do Socorro Fidelis dos Santos, ela pergunta, melhor lugar para começar a trabalhar em residência de longa permanência? Qual é o melhor lugar para começar a trabalhar em residência de longa permanência? Olha, Maria do Socorro, o melhor, primeiro, eu acho que você pode, se você tiver um currículo bom, né? Eu acho que fazendo estágio, e eu acho que você tem que começar a oferecer seu serviço, como a Vera fez, e vai e cai na rede, aí você atende, aí você manda seu currículo, né? E vai buscando esses lugares. Vocês querem falar sobre instituição de longa permanência? Não sei se vocês já trabalharam em instituição de longa permanência. Eu já trabalhei com idosos dentro de... Eu acho que eu já trabalhei com tudo nesses 5 anos. Eu acho que eu não começaria a trabalhar em instituição de longa permanência. Porque a instituição de longa permanência, você vai cuidar de 20 idosos de uma vez só.
E Isso isso é um mesmo. fato. Não adianta você falar que não vai, ou 20, ou 30, ou 40, dependendo. E se você não tiver minimamente uma experiência e uma já adquirida, você não vai dar conta. Isso Por é a isso que eu minha falo que é melhor começar por um domicílio, né, Vera? O que você um acha? domicílio, ou acompanhamento, ou acompanhante terapêutico, ou acompanhante de cuidado, uma coisa que não exija tanta intensidade no cuidado e tantas habilidades. Não é E um que ela não cuidado vai mais complexo, né? Porque na instituição exato, de longa permanência é mais complexo o cuidado. exato. Nem sempre. Eu acho que é a Uhum. quantidade dos idosos. Tá, ok. Obrigada. A Simone Almeida, o mercado está aquecido, mas os cuidadores qualificados já estão trabalhando. Aí todos os demais não qualificados se acham cuidadores para trabalhar fazendo bico. Exato. Vocês querem falar? Quer falar, Amanda? Eu posso falar. A Simone é uma querida, né? Uhum. Ela está encontrando muita dificuldade nessa qualificação do cuidado e é muito difícil mesmo, né? Porque as pessoas transformam os entes queridos, os trabalhadores do lar, em cuidadores profissionais, sem É. qualificação nenhuma. Eu não estou falando mal desses profissionais do lar, não estou de forma alguma, mas você transformar algo que não tem embasamento, é isso que acontece. Infelizmente. Infelizmente. Você quer falar alguma coisa, Amanda? Sim, acontece muito, né? Como a Vera citou. Às vezes familiares, aí às vezes tem a empregada da casa, a doméstica que trabalha há anos e ela já se intera ali como cuidadora, e aí acaba não abrangindo mesmo para profissionais qualificados. Acontece isso mesmo, né? Mesmo com o mercado superaquecido, tem certas situações, né? Uhum. Sabemos que tem. E vocês acham que o mercado, agora é uma provocação, né? Até pela pergunta da Simone aí, vocês acham que o mercado ele seleciona os cuidadores que são bons e os que são ruins? Sim, 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 também acho. sim. 100%. cem Eu por vejo as Sim, cento. pessoas, eu tenho 800 grupos de saúde, juro. Cada hora me colocam em mais 10. Eu nem sei que grupos que me colocam, mas eu tô lá. E aí eu vejo os questionamentos, eu não estou julgando. Não é, eu não estou julgando e eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu vejo os questionamentos e eu fico assustada. Eu fico sim. assustada. Tá bom. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? De novo, a Maria do Socorro. O mercado está aquecido, mas a remuneração está baixíssima. Sim. O que vocês acham que pode ser feito para melhorar essa remuneração? Você só pode dar aquilo que você teve, né? E se você não se qualifica, como que você vai oferecer um serviço premium, né? Sim. E, se você, e aí não adianta, não cai do céu. Cai do céu. Chuva, água, problemas, cai do céu. Agora, se você supera as suas dificuldades, você vai poder oferecer um melhor serviço e adequar essa casa, ou esse idoso, ou essa família, ou mesmo no hospital, um cuidado que o seu trabalho mesmo se torna remunerado, porque Você você, valoriza o seu trabalho, é isso que você está falando, né, sim, e você é Vera? indicado. Você fazendo um bom trabalho, eu não consigo, eu vou dar o meu exemplo de novo. O meu currículo está desatualizado há 5 anos, porque eu não tenho tempo de fazer. E não é que eu não quero, eu faço tantas formações,
Eu faço tantas adequações porque eu preciso disso. Se a família precisa ou não, eu não sei, mas eu preciso para tornar o meu atendimento melhor a cada dia. E você, Amanda? Então, eu gostaria de deixar uma observação, que foi uma das perguntas que teve. Podemos observar o quê? Que as instituições de longa permanência de idoso, a remuneração ela é menor do que quando trabalhamos a domicílio. E como a Vera disse, e nessas instituições a gente lida com 20, o mínimo 20 a mais pacientes, idosos, pacientes, né? E então isso eu acho muito interessante. E na questão do domicílio também é muito da família, o valor que a família ela propõe. Então, mas mesmo assim, mesmo a família às vezes negociando um valor não muito bom, a remuneração, né? Mesmo assim, não de instituições de longa permanência assim, normalmente ainda está bem abaixo. Está bem abaixo, bem abaixo. Bem menor. Então, eu acho muito interessante, porque além de começar, não ser um bom começo por experiência, também tem nessa questão da renda, né? Acho interessante também. Eu acho que a profissão de cuidados a idosos ainda tem muito vamos dizer assim, a seguir. A seguir e a ganhar, entendeu? A construir, né? Exato. Então, eu acho que isso é realmente incrível, assim. Não tem uma política que norteie, sabe, isso, que é a Política Nacional de Cuidados, que o cuidador estaria dentro dessa política. Então, ali teria, tipo, olha, por exemplo, eu sou psicóloga, tem uma tabela no CRP que eu tenho que cobrar de tanto a tanto, entendeu? Existe uma média de remuneração. Como não existe profissão de cuidador, isso é muito variável, né? Bom, e a Silvia, existe tabela de valores para os cuidadores? Valor por hora, plantão. Quem quer responder? Fala você, Amanda. Quer falar? Então, até existe, porque o que acontece? Eu já ouvi, assim, de pacientes particulares que eu tive, falando assim, eu sei que normalmente um cuidador por 12 horas cobra em cerca de 200, 250, então eles já querem que a gente cobre nessa mesma base, já fala o valor, mas por assim, você tem que cobrar mais ou menos isso. Então até tem essa tabela. A família, quando ela vai te solicitar, ela já vai com um valor em mente, né? Para negociar com você. Então, até existe sim. Você diz que o mercado é que regula, né? Porque não existe uma tabela, é o mercado que criou. Não, o mercado que criou e a família, ela também já joga também, né? Um valor, a pessoa que está te contratando, assim, ela já joga um valor para você, tal pessoa cobrou isso, e você? Para você, querendo não se enquadrar nesse valor. Sim, tem as regiões também. E você, Vera? Eu acho que existem dois tipos de valores. O valor de agência, o valor pessoal, que é o particular. Sim. E isso tem uma diferença muito grande, né? E aí, às vezes, os custos que a gente recebe pelo trabalho impactam diretamente nessas duas dinâmicas, o particular e o agenciado, né? Porque existe um mercado, assim, tem a instituição de longa permanência, tem o domicílio, tem as empresas de cuidadores, tem os centros de dias, tem os plantões hospitalares, os acompanhamentos, existe, né? Então, assim, existe, como a Amanda falou, uma regulação do mercado. Mas também o que a Vera falou, que é importante, assim, eu sei quanto vale o meu trabalho. Eu sei quanto eu investi para mim no meu trabalho. É lógico que uma pessoa que está começando em qualquer profissão, né? Você, às vezes, tem que ir indo devagar para ir galgando, né? Quando você chega num patamar da sua profissão,
Ali você já vai poder cobrar um pouco mais, porque você já tem mais experiência, você tem conhecimento, né? Isso faz uma diferença, né? Então, isso é isso. Tem mais alguma pergunta? Obrigada, Silvia. Mais alguma pergunta? Os cursos deveriam ter maior duração. Eu vou responder. Eu acho que sim. Eu vou responder. Eu tenho certeza que sim. Sim. Eu acho que assim, os cursos, eles são. Eu conheço bem o mercado de cursos para cuidadores, né? Eu tenho eu formei por volta de quase 500 cuidadores no meu curso, que era de 190 horas antes da pandemia, antes de tudo isso. Eu concordo, né? Eu acho que os cursos têm que ser bem estruturados, com temas que tenham a ver com os pilares biopsicossociais, que é como o nosso curso que a gente está lançando agora pelo Hotmart, tá? Que é o curso da Escola Virtual do Cuidado. Eu acho que é importante a vivência numa instituição ou em algum local como forma de você fazer um estágio, por exemplo, antes de você já cair no mercado, né? Você ter orientações de como você nesse curso você tem que ver como é que você se profissionaliza, né? Como é que você tem uma linguagem profissional, como é que você tem uma postura profissional, quais são os conhecimentos que são mais importantes. Então, eu acho que sim, cursos de pouca duração, acho que a gente tem que tirar do mercado. Eu vou te falar, o mercado mesmo ele vai selecionando, por exemplo, na minha empresa, com menos de 100 horas de curso e cursos de referência, eu não aceito para ir cuidar dos idosos que são os meus clientes, porque imagina uma pessoa que faz um curso de 20 horas para cuidar de um idoso frágil, é uma temeridade. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem mais alguma pergunta dos nossos não sei como é que fala, telespectadores, não. Colaboradores. Não, do pessoal que está assistindo a gente. Eu sei, mas são nossos colaboradores. Ouvinte. Tem mais alguma pergunta? Ou vamos, eu queria... Como vocês lidam com o estresse nos cuidados? Isso é importante. Como é que vocês lidam com o estresse no cuidado? Vamos lá. Tem que respirar para falar, né? Eu acho que o estresse no cuidado, eu acho que ajuda a gente minimizar primeiro o número de horas, depois cuidar de você fazer uma terapia, né? Fazer acupuntura, ir no parque, ficar um pouquinho no sol, né? E ter uma vida o mais saudável possível, né? A gente sabe que isso é difícil, mas a gente tem que exercitar, né? Isso para evitar esse tipo de estresse. Não que vai ser inevitável, mas eu acho que vai ajudar a gente lidar melhor com isso. E você, Amanda, o que você faz para aliviar seu estresse? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que a Cássia já citou, é você ter também limite no horário trabalhado, né? Não é interessante você trabalhar 24, 48, você ter seu trabalha 12 por 36, então você tem o seu outro dia de descanso, onde você, né, faz o que gosta, e acho que isso é muito interessante. E se desligar. A partir do momento que você saiu do plantão, você se desligar. E isso você aprende com a vivência. No começo, ficamos um pouco mais ligados mesmo ali na vida do idoso. Então, isso você vai aprendendo a lidar. Isso é muito importante. Saber se desligar, descansar, ter seu tempo de descanso é essencial para tirar o estresse. Legal. Queria mandar um beijo para a Marina, que fez essa pergunta. Marina, em breve você vai vir aqui falar também da sua atividade, tá? Que você também tem uma atividade muito legal com os idosos. Eu vou dar só um palpitezinho sobre o estresse do cuidador. Eu acho que o cuidador ele tem que ter
a vida profissional dele e a vida pessoal, né? Que eu acho que é importante isso, né? De que a gente se desligue, como a Amanda falou, vá para junto da sua família, as atividades que você gosta, né? Faz atividades que sejam prazerosas para você, se desliga um pouco e depois você retorna. E as cargas horárias muito pesadas, elas são realmente que são muito estressantes para o cuidador, né? Bom, eu queria encerrar aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito. Olha, gratidão para vocês, Amanda e Vera, que vieram aqui falar das suas atividades, que, como eu falei, eu tenho muito respeito. Eu acho uma atividade de muito desafiadora, cuidar de pessoas que necessitam da gente, que precisam. A gente tem que estar muito disponível, né? E eu queria convidar as pessoas que estão aqui, que assistiram aqui a nossa live, para acompanhar a Escola do Cuidado, a Escola Virtual do Cuidado, que a gente vai trazer muita gente legal para falar. Vamos falar sobre esse tema, né? Que é o tema do cuidado. Cuidar de pessoas, né? Que é o que a gente faz. Então, eu queria agradecer muito a Amanda, agradecer a Vera, ok? E espero que vocês estejam com a gente em outros momentos, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? A Vera quer se despedir, Amanda? Eu agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra estar podendo falar um pouquinho do meu trabalho. E se vocês precisarem da gente, de mim, em qualquer momento, eu estou super disponível, porque eu acho extremamente importante esse feedback de alguém que está vivendo isso 24 horas, né? E o tempo todo e todo o tempo. Tá bom, Vera, muito obrigada. É isso, obrigada a você. Obrigada por você trazer sua experiência, sua sensibilidade, seu conhecimento para dividir com as outras pessoas, que eu acho que a grandeza do mundo é você isso, né? Você dividir o seu conhecimento, né? Não ser egoísta de guardar só para você. Melhorar o mundo com isso, né? Você melhora o mundo. E você, Amanda? Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. Foi muito bom. Eu vi como uma troca de experiência. Ouvir a Vera também foi muito bom, as experiências dela. Então, é como uma troca. Eu gostei muito e também o que eu puder ajudar, estou disponível. Porque eu acho que é muito importante também. Além da gente ter empatia com nossos idosos, a gente ter com nossos colegas de trabalho também. É de extrema importância. Eu acho que, e você falou uma coisa importante, Amanda, na hora que vocês trocam os profissionais, nós, profissionais que trabalhamos com envelhecimento, a gente troca entre nós, a gente fortalece a nossa categoria, sim, a categoria dos cuidadores, dos profissionais que cuidam de idosos. Então, a gente tem que se unir e não virar questões de, não, com você não, com você... Não, vamos se unir para criar força para a gente mudar, tá bom? Então, muito obrigada a todas. Eu queria encerrar aqui, né? Primeiro, eu queria falar sobre a questão do final da nossa live aqui, dos certificados, né? Que serão enviados em até 30 dias, no e-mail indicado, lá que vocês indicaram na hora que vocês fizeram a inscrição, né? Mas vocês podem olhar no chat que vai estar lá um link, vocês clicam para fazer o preenchimento dos certificados que vocês vão receber, tá? E também, quem quiser, pode pegar esse QR Code aqui, né? E com esse QR Code ter acesso à ficha para receber o seu certificado, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a todos que ficaram aqui nos assistindo, nos ouvindo. Espero que a gente tenha contribuído, né, de alguma forma, para que esses profissionais que já estão no mercado melhorem a sua prática e os que querem entrar no mercado sejam estimulados a entrar da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigado. E a Escola Virtual do Cuidado está aí. A gente tem nosso curso de cuidados para idosos, né? Que está já prontinho, onde a gente tem várias aulas interessantes, onde a gente vai propor estágios, como eu já falei, discussões, vamos trazer casos, vamos fazer encontros para dúvidas. Então, estou aqui pronta para dividir um pouco do meu conhecimento. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.